Bem-vindo ao canal. Se inscreva agora para receber notícias arqueológicas e explorar os mistérios do mundo antigo. Mitologias por todo o mundo, desde a América do Sul até o Círculo Polar Ártico, descrevem lendárias cavernas e afirmam a existência de entradas para majestosos reinos sob a superfície terrestre. É um tema quase universal entre as culturas mais antigas do mundo, que falam de civilizações ocultas sob nossos pés, que habitam em imensas cidades dentro de cavernas, nas entranhas da Terra. Esses lugares seriam habitados por indivíduos que, no passado, escolheram estruturar o seu próprio ambiente, sob a superfície, fabricando todas as suas necessidades. O assunto pode parecer estranho, mas ele já foi interesse profundo de arqueólogos, governos, múltiplas organizações esotéricas, além de sociedades secretas, que já exploraram esses mitos em detalhe, especialmente no século passado. Apesar de ser um conceito estranho, como sabemos, a realidade é muitas vezes mais estranha do que a ficção. A ideia de que o planeta possui um interior habitável não é nova. Hoje, exploraremos as mitologias sobre o assunto, como sempre tentando ligar alguns pontos, antes de julgarmos a realidade por trás desses mitos. O tema de grandes rios subterrâneos, cavernas enormes e passagens para reinos no interior da Terra não é incomum para gregos ou egípcios. O complexo de Gizé no passado se chamava Rostal, cuja tradução significa Boca das Passagens, uma referência direta à entrada do submundo egípcio, conhecido como Duat. De acordo com os gregos antigos, existem cavernas sob a superfície cujas entradas podem levar os mortais até o submundo. Algumas dessas cavernas se localizavam em Lacônia, Argolis, Pontos e Hermione. Na mitologia hindu, esse submundo é chamado de Patala, e as tribos do grupo étnico Naga, da Índia, afirmam que seus ancestrais emergiram em tempos antigos de uma terra subterrânea. Antes de nos aprofundarmos nas versões mais antigas e famosas da história, provenientes da Eurásia, Índia e China, acho interessante darmos uma pincelada sobre o que o lore americano tem a dizer sobre o mito. Por exemplo, os famosos astecas acreditavam que eles faziam parte de uma das 7 tribos que saíram das cavernas de Aztlán. Segundo o povo mexica, seus ancestrais viviam em grandes cavernas chamadas de Chicomostoc. Não muito longe dali, nos Estados Unidos, ainda existem 562 tribos de nativos, e ao se explorar a tradição oral desses povos, as histórias sobre um submundo se tornam evidentes, na medida que muitas tribos independentes compartilham a mesma história. Os povos Mandan, que historicamente sempre habitaram a região da Dakota do Norte, afirmam que seus ancestrais emergiram no passado de uma terra subterrânea, através de uma caverna ao norte do rio Missouri. As tribos da Confederação Iroquois, que habita a região dos Grandes Lagos, mantêm que seus ancestrais surgiram de cavernas gigantescas, e segundo sua crença espiritual, existem 3 tipos de espíritos: os que vivem dentro da terra, os que vivem sobre ela e os espíritos dos céus, que controlam o universo junto com o grande Criador. Os anciãos das tribos Creek, que habitam a região da Flórida, creem que a terra teria se abrido no oeste, e de lá eles teriam emergido. O militar e explorador francês Louis Milfort, que viveu entre os Creek por 20 anos na região do Alabama, fala em seu diário de uma jornada que ele realizou em 1781, com centenas desses nativos terra adentro, em cavernas próximo ao Rio Vermelho. De acordo com ele, o lugar podia facilmente conter de 15 a 20 mil famílias. A área dos 4 cantos, nos desertos dos Estados Unidos, é em particular muito especial, porque inúmeros povos nativos, que não compartilham das mesmas tradições e que foram inimigos históricos, afirmam ter surgido de lá, implicando que haviam saído de dentro da terra em direção à superfície. A tribo Navarro acredita que eles emergiram de um lugar conhecido apenas por eles, na região da Montanha Navarro,
E uma tribo vizinha deles, da região do Novo México, os Zuni, falam que nos dias antigos todos os homens viviam em cavernas, no centro da terra. Os Apache, que também habitam os Quatro Cantos, possuem lendas similares. Teria sido através de sistemas de cavernas que eles vieram ao nosso mundo após terem deixado um lugar que eles chamam de Terra do Fogo, que foi destruído num cataclismo segundo eles. O túnel supostamente existe até hoje na reserva de San Carlos, no Arizona. O grupo mais ao oeste dos indígenas da tradição Pueblo são os Hopi, que habitam os nortes do deserto do Arizona há milênios. No folclore Hopi, sua história de origem diz que eles viviam no passado sob a terra. Em uma das suas lendas mais intrigantes, os Hopi descrevem que pessoas-formigas foram cruciais para sua sobrevivência, não apenas uma vez, mas em duas ocasiões diferentes. A primeira vez teria sido quando o mundo foi destruído por fogo, e a segunda, quando ele foi destruído por gelo. Antes dessas destruições, os membros virtuosos da tribo dos Hopi teriam sido guiados por uma nuvem estranha durante o dia e por uma estrela que se movia durante a noite. Eventualmente eles teriam encontrado as pessoas-formigas, que teriam os salvado das catástrofes em habitações subterrâneas. A tradição é tão importante para eles que se imortalizou em sua arquitetura. Nas suas tradicionais construções circulares, chamadas de kivas, que eram utilizadas como habitação e em cerimônias espirituais, há dentro de cada uma delas um buraco que eles chamam de sipapo. Para os Hopi, o sipapo é simbólico e é sempre escavado na região norte das kivas, para representar de onde seus ancestrais teriam emergido do passado, de um buraco no chão, que dá acesso a outro mundo abaixo do nosso. A cosmologia dos Hopi é bastante específica, e eles afirmam que o Grand Canyon foi o lugar exato de onde eles teriam emergido, após o dilúvio ter destruído a era anterior. E até hoje, a área faz parte das terras do governo americano, e apenas os Hopi podem habitar a região. Agora quer saber uma coisa interessante, que não tem absolutamente nada a ver com isso? Na região de Taos, no Novo México, existe um fenômeno cientificamente não explicado. Ele é chamado de a vibração de Taos. Ela é uma vibração que é sentida seletivamente por algumas pessoas, e ele costuma acontecer entre 2 e 4 da manhã, quando a maioria das pessoas estão dormindo. O tal som é quase imperceptível, e pesquisas já foram realizadas desde a década de 80 para tentar triangular a origem da vibração, mas o que concluíram é que o barulho vem de todos os lugares. Parece que tudo está vibrando e ressoando por todo o subsolo. É uma curiosidade interessante, que complementa o clima de mistério desse vídeo. Se a premissa que a humanidade se originou em cavernas subterrâneas for verdadeira, também seria possível que civilizações ainda poderiam estar coabitando a Terra conosco, nos dias de hoje, silenciosamente no interior da Terra? Antes de voltarmos às tradições orais e mitos, saiba que cientistas já descobriram redes de túneis que datam de 12 mil anos, que se esticam da Turquia até a Escócia. Também posso mencionar a descoberta de cidades subterrâneas na Turquia, encontradas há poucas décadas na região da Capadócia, que podiam abrigar mais de 20 mil pessoas. Não é exatamente um reino, mas o lugar foi construído para habitação por longos períodos, sendo capaz de sustentar vida e até a criação de animais. Como muitos outros sítios arqueológicos pouco conhecidos, esse é muito misterioso e sua escavação e acesso ao público ainda é limitado. O renomado assiriólogo Archibald Sayce, em seus estudos, já havia percebido e escrito a respeito do assunto. Segundo ele, existe um lugar criado pelos deuses para os primeiros seres humanos, no qual eles se multiplicaram em números e em uma localização descrita em palavras similares pelas tradições indianas, iranianas, chinesas, nórdicas e astecas. Para todos, esse lugar seria o centro da Terra. Na Índia, ainda existe uma lenda muito antiga, que predata a religião hindu, que fala de uma grande ilha de beleza inigualável, que ficava no centro de um mar na Ásia Central, ao norte dos Himalaias. De acordo com o mito, uma raça de pessoas semidivinas, de estranhos poderes, viviam isoladas nessa ilha, onde seu reino florescia em paz, com artes e ciências, sem serem atingidos por guerras ou epidemias. O lugar, porém,
era inacessível e sem comunicação com o mundo exterior, e só poderia ser alcançado através de uma rede profunda de túneis que se esticam em todas as direções, por centenas de quilômetros por baixo do solo. Segundo a lenda, havia sido profetizado que uma força implacável iria atingir a Terra, e até mesmo a utopia da ilha era destinada à destruição, e por isso, seus habitantes tomaram decisões para preservar seu conhecimento e civilização. A motivação ou força destruidora por trás da profecia é desconhecida, mas a história conta que as pessoas da ilha escaparam da calamidade profetizada se mudando para dentro da Terra, construindo túneis, cavernas gigantescas para reconstruir sua civilização, inteiramente sob o solo, deixando nenhum traço na superfície, além das entradas para o reino, distribuídas por redes de cavernas que se estendem por diversos continentes, até mesmo por debaixo de oceanos. A princípio, a ideia sobre uma ilha na região dos Himalaias parece bastante implausível e cientificamente remota. Entretanto, a região hoje é composta por dois gigantescos desertos, e não precisa procurar muito na internet para descobrir que hoje os picos de montanhas do Himalaia e seus extensos vales e os desertos dessa região, incluindo o próprio Monte Everest, são repletos de fósseis de peixes, corais e de outros tipos de vida aquática marinha. Já encontraram até mesmo fósseis de baleias por lá. Essas coisas desconcertam os cientistas, mas de acordo com a tradição indiana, o deserto de Gobi é o piso do que já foi um grande mar, que continha uma ilha chamada Swetadvipa, ou Ilha Branca. Os grandes yogis, mestres espirituais, que viviam lá no passado, acredita-se que ainda vivem hoje nas altas montanhas do Himalaia. Essa mítica civilização avançada, que teria se refugiado dentro da Terra, é conhecida por milhares de nomes, através de diferentes culturas e povos, mas nesse vídeo chamarei o lendário Reino Perdido de Shangri-La pelo seu nome mais comum no Ocidente, que é Agartha. Apesar da minha pronunciação provavelmente errada, o nome soa um pouco parecido com Asgard, da mitologia nórdica, né? Outros pesquisadores já fizeram essa conexão. O historiador e filósofo orientalista francês Ernest Renan, em 1871, descreveu que Asgard, a cidade dos deuses da mitologia nórdica, se localizaria na Ásia Central. Mas de volta ao mito de Agartha. A cultura Shang-Tsung, que habitava a região do Tibete antes mesmo dos budistas, também afirmava lendas sobre Agartha, e referências sobre o lugar podem ser encontradas no manuscrito Bon, um texto nativo religioso pré-budista. Nele, Agartha é descrita como a Terra de Mil Nomes, conhecida por Terra Proibida, Lugar das Águas Brancas, Espíritos Radiantes ou até mesmo Cidade dos Deuses Viventes. A capital de Agartha, segundo as lendas, se chama Shambhala, e seu governante, ou rei, teria dado ordens diretas ao Dalai Lama no passado, transmitidas através de túneis que conectam a capital do Tibete, Lhasa, ao reino mítico de Agartha. A lenda de Shambhala data milênios no passado, e referências a essa terra mítica são centrais para as tradições budistas. O nome Shambhala, que tem origem no sânscrito, foi emprestado dos Puranas da religião hindu, e o termo Shambhala significa lugar de tranquilidade, silêncio ou felicidade. Os textos fundadores do budismo teriam sido trazidos do reino de Shambhala, após serem simplificados e condensados no coração dos ensinamentos da literatura Kalachakra, que afirma que apenas os valorosos de karma poderão entrar em Shambhala. Segundo as lendas, o próprio Buda teria ensinado o Tantra Kalachakra em Shambhala. O mítico rei Suchandra, do reino de Shambhala, havia pedido que Buda ensinasse a ele como praticar o Dharma sem renunciar às suas responsabilidades e lazeres da vida. O 14º Dalai Lama, em 1985, durante uma iniciação Kalachakra, fez o seguinte comentário: "Podemos dizer apenas que se trata de uma terra pura, um lugar puro no reino humano, que, a não ser que se tenha o mérito e associações kármicas, chegar lá é impossível."
Existe também uma profecia budista tibetana mencionada nesses textos que descreve um futuro no qual a humanidade se corromperá e deteriorará por causa do materialismo, onde as pessoas da superfície se unirão sob um rei maligno. De acordo com Kalachakra, nesse tempo, é profetizado que Shambhala surgirá do seu oculto esconderijo, e o 32º rei de Shambhala começaria uma guerra, utilizando armas mágicas para obliterar o rei maligno e suas forças, dando início assim a uma nova era de paz entre os povos, o Satya Yuga, que será governada por uma reencarnação do Buda. Na tradição hindu, a terceira maior religião do mundo, os escritos religiosos de Vishnu Purana profetizam que no final do Kali Yuga, Shambhala será o lugar de nascimento de Kalki, o 10º avatar do deus Vishnu. Talvez a mais significante e popularizadora da ideia de Shambhala tenha sido a fundadora da Sociedade Teosófica, Helena Blavatsky, que estudou no Tibete entre 1868 até o fim da década de 70. Ela teria viajado por toda a Ásia em busca por informações sobre Shambhala e sua conexão com a ilha ao norte dos Himalaias. Segundo ela, os mongóis associam Shambhala com certos vales ao sul da Sibéria, mas Blavatsky aludiu a uma localização física, próxima aos Himalaias, em uma região inóspita e montanhosa. Sobre isso, ela escreve: com respeito às tradições a respeito dessa ilha, além dos registros históricos nos livros sagrados chineses e tibetanos, a lenda ainda está viva hoje, entre as pessoas do Tibete. A ilha não existe mais, mas sua região continua lá, e é bem conhecida pelos grandes sábios das montanhas, mesmo após as convulsões e alterações na topografia causados pelo terrível cataclismo. Tala Pragada Subaru, estudante de Blavatsky de tradição hindu, publicou um artigo em 1882, adereçando Helena pessoalmente. No texto, ele afirma que a verdadeira doutrina esotérica, bem como a filosofia alegórica mística dos Vedas, foram derivadas, talvez, dos divinos habitantes deuses da ilha sagrada que, como você diz, existiu uma vez sobre o mar que cobria no passado a região arenosa, agora chamada de Deserto do Gobi. Seja como for, o conhecimento dos poderes ocultos da natureza, possuídos pelos habitantes da ilha perdida de Atlantis, foram aprendidos pelos antigos sábios da Índia. A doutrina esotérica foi ensinada a eles pelos residentes da ilha sagrada. A essa afirmação, Blavatsky, que era editora do jornal, acrescentou uma nota de rodapé dizendo: uma localidade que é falada até hoje pelos tibetanos e chamada por eles de Shambhala, a Terra Feliz. As linhas que distinguem Shambhala de Agartha muitas vezes colidem entre si, mas em essência as histórias afirmam a existência de um reino real e avançado sob a superfície da Terra. Na região do Tibete, a entrada do túnel para Shambhala seria guardada pelos lamas e mestres espirituais tibetanos, que juraram proteger o segredo. Mas existem rumores que esses segredos podem ter sido descobertos pelo Partido Nacional Socialista da Alemanha, que realizou inúmeras expedições no Tibete e teria mantido relações com a elite do país por décadas. Até mesmo uma comunidade tibetana tinha sido estabelecida na Alemanha. Um vídeo só sobre isso é merecido, e no futuro explorarei o assunto. Lendas sobre um centro espiritual oculto, uma área sagrada, cujos habitantes guiam secretamente a evolução da Terra, não são incomuns para as civilizações do Oriente. Através dos milênios, inúmeros exploradores e buscadores de sabedoria espiritual, assim como Blavatsky, partiram em expedições em busca do paraíso mítico de Shambhala. Muitos clamam ter visitado o lugar, mas nenhuma evidência concreta de sua existência ou de sua localização existe. Entretanto, a natureza de diversas fontes independentes a respeito do lugar, além da tradição, provam que o nome Agartha ou Shambhala não se trata de uma invenção de ocultistas do século XIX. O explorador e escritor polonês Ferdynand Ossendowski foi um dos primeiros ocidentais a escrever sobre a lenda de Agartha. Ele já havia viajado pela Mongólia nos anos de 1890 e era familiarizado com as tradições da região. Mas, durante a conturbada década de 1920 na Rússia, após a Revolução Bolchevique,
Junto com outros russos e poloneses, Ossendowski tentou escapar do controle comunista através da Sibéria, passando pela Mongólia e o Tibete até o seu destino final, na Índia. Durante sua viagem pelo Tibete, ele ouviu lendas sobre o que ele chamou de Agartha e o Rei do Mundo. No seu testemunho publicado em 1924, ele diz: "Um dia, quando cruzávamos a planície perto de Tsaganluk, meu guia mongol murmurou para que eu parasse. Ele se deixou deslizar pelo seu camelo, que se ajoelhou sem que ele precisasse dar a ordem. O mongol ergueu as mãos diante do rosto em um gesto de oração e começou a repetir a frase sagrada: Om Mani Padme Hung. Os outros mongóis imediatamente pararam seus camelos e começaram a orar. Fiquei me perguntando o que estava acontecendo e olhando ao meu redor para a tenra grama verde que se estendia até o horizonte. Os mongóis oraram por um momento, murmuraram entre si e depois de ajustar os seus arreios dos camelos, começaram a avançar novamente. O mongol perguntou a mim: "Você viu como os nossos camelos balançavam as orelhas de medo? Como a manada de cavalos na planície estava parada e atenta? E como as ovelhas e o gado estavam no chão? Você notou que os pássaros pararam de voar, que os cachorros pararam de latir e as marmotas de correr? O ar vibrava suavemente e trazia de longe a música de um canto que penetrava direto no coração dos homens, feras e pássaros. A terra e o céu prendiam a respiração. O vento estava parando de soprar. O sol estava parando em seu curso. Em um momento como esse, o lobo que se aproxima das ovelhas furtivamente interrompe o seu avanço furtivo. A manada de antílopes assustadas recua de sua corrida frenética. A faca do pastor, pronto para cortar a garganta das ovelhas, cai de suas mãos. Todas as coisas vivas, de repente, com medo, involuntariamente caem em oração, esperando seu destino. Era isso que estava acontecendo agora. É o que acontece cada vez que o Rei do Mundo, em seu palácio subterrâneo, reza buscando o destino dos povos da terra." Fecha aspas. Assim falou o velho mongol, um pastor simples e sem cultura. Ossendowski continua afirmando, abre aspas, "Foi durante a minha viagem à Ásia Central que aprendi pela primeira vez o mistério dos mistérios, que não posso chamar de outra forma. No começo não dei muita atenção, mas percebi sua importância depois, quando analisei e comparei certos depoimentos esporádicos e muitas vezes polêmicos. O Lama Gelon, favorito do príncipe Shultun, ele próprio também um príncipe, me deu uma descrição do reino subterrâneo. No mundo, tudo está em constante estado de transição, pessoas, religiões, as leis e os costumes. Quantos grandes impérios e brilhantes culturas já decaíram. E a única coisa que sobra é o mal, instrumento dos espíritos malignos. Há mais de 6.000 anos, um homem santo desapareceu com uma tribo inteira, no interior do solo e nunca mais reapareceu na superfície da terra. Muitas pessoas, entretanto, já visitaram esse reino. Kakyamuni, Underjejin, Paspa, Baber e outros. Ninguém sabe onde é esse lugar. Um diz Afeganistão, outros dizem Índia. Todos os homens dessa religião estão protegidos contra o mal, e crime não existe dentro de suas fronteiras. A ciência ali se desenvolve em tranquilidade, e nada está ameaçado de destruição. O povo do subsolo alcançou o conhecimento mais elevado. Agora, um grande reino é, contando com milhões de súditos sob os quais reina o Rei do Mundo. Ele conhece todas as forças da natureza, lê dentro de todas as almas humanas no grande livro do destino. Invisível, ele reina sobre 800 milhões de homens que estão prontos para executar todas suas ordens. Esse conceito de um centro espiritual oculto no nosso mundo não existe apenas na tradição budista, mas também no taoísmo, hinduísmo, xamanismo coreano e outras tradições antigas. As montanhas de Kunlun, não muito longe de onde Ossendowski passou, ocupam um lugar importante na mitologia chinesa, pois acredita-se estar vivendo neste local imortais governados por Shi Wangmu, a rainha mãe do Oeste. Antigos textos chineses estão repletos de lendas a respeito das tentativas de muitas pessoas que cruzaram o deserto do Gobi para as montanhas de Kunlun. O mais famoso desses talvez é o grande filósofo Lao Tzu, do século VI a.C., autor da doutrina taoísta.
o Tao Te Ching, que teria feito a viagem através do Gobi ao final de sua vida. Na mitologia hindu, que traça suas origens à cosmologia dos Vedas, o conceito de Agartha é conhecido pelo termo Patala, que já discutimos. Nas suas religiões mais antigas, como o Jainismo ou Hinduísmo e Budismo, já se acreditava nesse mundo subterrâneo chamado de Patala, cujo termo significa aquilo sob os pés. De forma similar às outras tradições, para os hindus, Patala é descrito como um lugar cheio de joias esplêndidas, além de florestas e lindos lagos. Além, claro, das mulheres lindas que caminham sobre os chãos decorados de ouro e acompanhadas de fragrâncias e músicas que enchem o ar. Não preciso mencionar que Patala é vista como um lugar real, uma civilização de reinos e cidades abaixo da terra. No nosso mundo da superfície, as cavernas de acesso para Patala seriam protegidas por seres espirituais, chamados de Asuras. Os habitantes de Patala são chamados de Naga. São uma raça de seres sobrenaturais, semidivinos, metade humano e metade serpente, capazes de tomar a forma humana. O termo significa não apenas serpente, mas sim um tipo específico de cobra venenosa, e eles podem ser encontrados por toda a iconografia hindu. O próprio criador, Brahma, teria banido os Nagas para o submundo, por conta de sua malignidade. Em sânscrito, o termo Naga é curiosamente similar às versões nórdicas, como Nok ou Noken, nome usado pela mitologia escandinava para designar espíritos da água humanoides capazes de mudarem de forma. A história é comum a muitos povos germânicos, se não todos. Rituais dedicados aos Nagas são recorrentes por toda a Ásia, por pelo menos 2000 anos. Eles são descritos como orgulhosos, poderosos e esplêndidos, sempre associados à água, lagos, rios e mares, além de serem guardiões de grandes tesouros. As lendas e relatos chineses a respeito de dragões são suspeitamente similares aos Naga. Para os chineses, eles simbolizam poderes astutos e são descritos como criaturas sábias e poderosas, mentoras de reis e criadoras de reinos, que especificamente controlam as águas, chuvas, tornados e inundações. Na China, o dragão sempre foi utilizado pelos imperadores como símbolo de poder imperial. Na mitologia chinesa, a maioria dos dragões habitam o céu, regendo fatores climáticos como já citei, mas existem dois tipos que habitam as profundezas da terra, guardando tesouros e controlando o fluxo das águas. São exatamente as mesmas características encontradas nos Naga. Talvez, afinal, não seja tão distante a ideia de uma conexão, ou mesmo singularidade, entre Agartha, Shambhala e Patala, não é mesmo? Ambos os lugares são descritos como civilizações imensamente bonitas, sob o solo, habitadas por pessoas espiritualmente e fisicamente avançadas, detentoras de conhecimentos esquecidos e guardiões de tesouros. Ambos, segundo as tradições, estão localizados na região do Himalaia e são uma das lendas mais antigas da história humana. A mitologia também se mistura com o cânon hindu e budista, Patala para os hindus e Shambhala para os budistas. Por último, tem um detalhe que eu mencionei no começo do vídeo, mas na Índia existem algumas tribos que, similar aos nativos americanos, afirmam ter surgido debaixo da terra e que eles próprios seriam descendentes dos Naga. O mito também se repete lá pela Oceania, na Papua Nova Guiné, mas eu divago. Enquanto alguns ocultistas acreditam que Shambhala é um lugar real, com uma presença concreta e física em um local secreto na Terra, outros enxergam Agartha ou Shambhala como existente apenas em um plano espiritual mais elevado. Entretanto, isso não impediu centenas de exploradores e até mesmo arqueólogos do século passado a buscar pela existência de tais lugares. Apoiando-se em lendas como essas, muitos aventureiros e até arqueólogos do século passado buscaram a existência desse reino obscuro.
que poderia ainda estar florescendo debaixo de nossos pés. Essa noção, para muitos, era mais do que uma ideia, mas sim a própria realidade. As histórias sobre Agartha, em todas as diferentes culturas e contextos, traçam sua origem a incontáveis gerações no passado, até homens que afirmam ter encontrado os habitantes ou visitado e testemunhado a civilização com os próprios olhos. Nossa terra natal, o Brasil, não poderia ficar de fora dessa história, e existem muitas lendas igualmente fascinantes e não comprovadas de túneis subterrâneos na América do Sul. O Brasil tem sido um ponto quente da crença na terra interior, e várias organizações dedicadas à sua perpetuação mantêm capítulos ativos nas principais cidades do nosso país. Os índios amazonenses que vivem ao longo do rio Parima, no Brasil, afirmam que seus antepassados surgiram em tempos antigos de uma terra subterrânea e que muitos de seus ancestrais ainda permanecem no interior da terra. A página 119 do livro Mitologia Sul-Americana, de Harold Osborne, conta a história de uma das lendas dos índios Tupari, que vivem acima do Rio Branco. Este rio eventualmente se funde com o Rio Negro e é encontrado na região do Alto Mato Grosso do Brasil. O jovem etnólogo suíço Franz Casper soube a seguinte tradição tupariana quando visitou a tribo em 1948. Há muito tempo não havia Tupari ou outros homens. Nossos ancestrais viviam sob a terra onde o sol nunca brilha. Então, os homens começaram a fluir em grandes hordas. Muitos homens permaneceram dentro da terra. Eles são chamados de Quino e ainda vivem lá. Um dia, quando a maioria das pessoas da terra tiver morrido, o Quino vai sair da terra aqui. Nós, os Tupari, ficamos aqui. Os outros se maravilharam ao longe em todas as direções. Eles são os nossos vizinhos, os Aricapu, Yabuti, Macurape, Arua e todas as outras tribos. Lendas semelhantes podem ser encontradas nas páginas 265 do livro de Daniel Brinton, Mitos do Novo Mundo. Segundo ele, abre aspas, essa caverna, que assim permaneceu na memória das nações, frequentemente se expandiu para o mundo inferior, imaginada como a base desses povos e ainda habitada por seres de nossa espécie, que nunca tiveram a sorte de descobrir a sua saída. E a história não para por aqui. Dentro das florestas amazônicas, a tribo Macuxi viveu por milênios isolada, até o contato com o mundo exterior no século XIX, e ainda assim sua mitologia é quase idêntica à dos maias, quando descreve pessoas encarregadas de proteger o mundo interior da Terra. Os Macuxi afirmam ser os guardiões do submundo, os protetores da entrada para o interior da Terra, e suas lendas falam de um lugar no interior da Terra que está cheio de poderes e riquezas incríveis. A história é considerada por muitos como apenas uma lenda ou história de crianças, porém, para os Macuxi, a sua lenda é totalmente real. De acordo com sua tradição, eles são os descendentes dos filhos do Sol, o criador do fogo e da doença, e dos protetores do interior da Terra. Suas lendas orais falam de uma entrada na Terra e que eles próprios teriam se aventurado por tais cavernas e viajado por 2 semanas até alcançar o seu interior. É ali, no outro lado do mundo, no interior da Terra. É o lugar onde os gigantes vivem, criaturas que têm entre 3 e 4 metros de altura. As lendas do povo Macuxi afirmam que em 5 dias de viagem dentro das cavernas, eles começaram a ver enormes aberturas cujos limites não poderiam ser vistos. Em uma das câmaras do sistema de cavernas, há 4 objetos como o Sol, que são impossíveis de se olhar fixamente, cujo propósito é desconhecido para o povo Macuxi, além também de descrições do que se parece com lava derretida. Os Macuxi afirmam que frutas como caju, carvalhos, mangas e bananas, e algumas plantas menores, podem ser encontradas durante 6 a 7 dias em sua jornada. Quanto mais o povo Macuxi desceu para dentro da terra, mais comuns se tornaram as áreas com vegetações, e segundo ele, as tochas não foram mais necessárias, pois bolas de luz existiam por todo o resto do caminho. Lá, os exploradores Macuxi afirmam ter comido a comida dos gigantes, onde existem maçãs do tamanho da cabeça humana, uvas do tamanho de um punho humano e peixes gigantes deliciosos, capturados pelos próprios gigantes guardiões desse reino, que teriam dado alimentos e presentes aos Macuxi.
Após abastecer com comida oferecida pelos gigantes, os exploradores Makushi teriam voltado para casa, com a ajuda dos guardiões gigantes. O arqueólogo Harold Wilkins, no seu livro Mistérios da América do Sul Antiga, afirma que existem muitas ligações entre a Atlântida e a América do Sul. Segundo ele, o Brasil pode ter sido uma colônia de Atlântida no passado. A noção também capturou outras pessoas. O arqueólogo e autor esotérico americano Raymond Bernard escreveu que, abre aspas, túneis misteriosos, enigmas para arqueólogos, existem em grandes números sobre o Brasil. Segundo ele, inúmeros túneis se abrem acima da superfície em múltiplos lugares. Em um artigo publicado por ele em 1954 sobre suas viagens na América do Sul, ele diz o seguinte: caminhando pelas ruas de Belém, meu olhar foi atraído por um grande prédio, em frente ao qual estavam as letras em cimento: Sociedade Teosófica Brasileira. Curioso para saber o andamento do movimento no Brasil, entrei e conheci o Sr. de Souza, o chefe da sociedade, e ele me disse que se tratava apenas de um ramo de uma sociedade central com sede em Minas Gerais. Embora meus conhecimentos de português fossem bastante escassos, assim que o Sr. de Souza começou a falar, percebi que o seu principal assunto de conversa era o mundo subterrâneo e os túneis que correm sobre o Brasil e levam a cidades subterrâneas. Nessas cidades, disse ele, viviam seres avançados, descendentes dos antigos Atlantes. Foi muito fascinante, e quando lhe pedi mais informações, ele me disse para visitar o professor Souza, um grande arqueólogo que é autoridade no mundo subterrâneo. Levaram-me então para um imenso templo em estilo grego, cuja entrada havia a palavra Agartha. Isso me lembrou a referência de Agartha, no livro de Elsendowski, mencionada como sendo seu nome budista. Eles me mostraram um templo e então me levaram a uma sala de um museu dentro dele, onde foram guardados vários artigos que eles afirmam terem sido trazidos do mundo subterrâneo. Uma delas era uma grande jarra de vidro com água, coberta com palha trançada. Todos pareciam convencidos de que vários dos artigos do museu provinham do mundo subterrâneo. Me levaram então até um hotel e na manhã seguinte vieram bem cedo para me trazerem à casa do professor de Souza, que me esperava. Ele disse que havia voltado de uma de suas visitas ao mundo subterrâneo, onde era bem conhecido, e que uma vez teve em sua posse a chave da porta que leva a Shambhala. O professor então começou a falar sobre o coronel Fawcett, que tinha desaparecido nas selvas do Mato Grosso, enquanto buscava pela cidade perdida de Atlantis. O professor disse que ele e seu filho Jack vivem no mundo do subterrâneo, e que eles não tinham sido mortos pelos índios Cervantes, como se comumente acredita. Quando visto pela última vez, ele se dirigia à Serra do Roncador, no noroeste do Mato Grosso. Após deixar a cidade de Cuiabá, foi uma jornada de um mês pela selva impenetrável, habitada pelos ferozes índios Cervantes, que atuam como guardiões da abertura do túnel em Roncador, que leva à ainda habitada cidade de Atlantis que ele buscou. Fecha aspas. O nome Fawcett, a quem Raymond se refere, foi o famoso coronel da artilharia britânica Percy Harrison Fawcett, um arqueólogo e explorador que desbravou as florestas da Amazônia e mais tarde a região da Serra do Roncador, em busca de uma civilização perdida. Inscrições desconhecidas no Sri Lanka e o documento 512 levaram Fawcett a acreditar que a cidade perdida ficava no Brasil. Segundo a Biblioteca Nacional, o documento 512 é considerado o único mapa conhecido de uma cidade perdida no centro do Brasil. O documento, que está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, tem caráter expedicionário e consiste em um relato de um grupo de bandeirantes, embora o nome do autor seja desconhecido. O famoso explorador desapareceu com seu filho sob circunstâncias desconhecidas na Serra do Roncador, repleta de grutas e cavernas, que abrigam preciosos rupestres e caracteres históricos. Foi em meados de 1919 que ele chegou na região, com o objetivo de encontrar os vestígios que comprovassem a sua tese. A sua intenção era estabelecer o contato com essa civilização, e foi então que em 1925 que Percy desapareceu misteriosamente, sem deixar pistas ou rastros. Na região do Roncador, onde Fawcett sumiu, há várias aldeias indígenas, como os Chavantes,
que se intitulam Os Guardiões da Região e da entrada do túnel que, segundo lendas, dá acesso a cidades subterrâneas intraterrenas. Não são só os índios que acreditam na existência de uma cidade dentro desta montanha. Para a Sociedade Brasileira de Eubiose, a Serra do Roncador tem um portal que leva ao mundo subterrâneo com seres mais evoluídos. A serra recebeu o nome de Roncador devido ao fato que, em determinados momentos, ela emana de suas entranhas um som típico que se assemelha a um ronco forte, que ecoa pelo cerrado, provocando arrepios e medo nos visitantes. No caminho, escutamos um barulho, provavelmente feito pelas águas do interior da rocha. Seria a explicação para o nome da serra? Aqui é possível ouvir o ronco da Serra do Roncador. A versão mais divulgada é que é provocado pelo vento, mas aqui não está ventando nada e dá para ouvir claramente. Hey, you. Finally awake. Mas e aí, caro telespectador? Poderia ter mesmo algo embaixo de nossos pés? Deixe suas teorias nos comentários abaixo. Se puder, deixe também um like e se inscreva no canal para desvendarmos os mistérios da humanidade.